Graças a Deus. A graça e a paz do Senhor, amém? Privilégio estar aqui, viu, gente? Aqui é um lugar que eu me sinto à vontade, né? Tem muitos amigos, tem muita gente muito querida, né? Amigos mais chegados que irmãos, né? E assim, uma honra. Ele não pôde estar com a gente. Nós hoje temos aquele desafio de ter as duas mães, né? E a mãe dele está lá conosco em Caldas, minha mãe está em Anápolis. Eu estou indo buscar minha mãe para levar para lá. Então, uma tem 92 e outra tem 83. Então, elas. E a gente, então, tem que se desdobrar, né? Mas bom demais estar aqui. Discordando um pouquinho daquilo que o Lucas falou, né? Daquilo que. Até os 30, né? Quando estava compartilhando essa palavra no conselho, nós temos tido um costume no nosso conselho de Caldas Novas de o costume de quem vai compartilhar na semana seguinte compartilha parte daquilo no conselho, até para a gente receber um feedback e tudo mais. E aí, um irmão mais velho, de 75 anos, falou para mim: cuidado. Né? Então, por isso que eu estou falando de discordar. Né? Eu estou com 66 e estou sendo pastoreado. Estou sendo me colocando no lugar de filho para ouvir daquele irmão e receber a sabedoria dele, né? Porque é isso mesmo, é o processo de uns cuidando dos outros, né? E porque o assunto que a gente vai tratar de paternidade, na linha que eu levei, ele falou: olha, tome muito cuidado, porque conceito é um negócio complicado. E toma cuidado, que especialmente senão as mães podem ficar bravas com você lá, né? E eu espero no Senhor que eu possa compartilhar aquilo que Deus já nos deu hoje de manhã na nossa comunidade. Reginha, eu fiquei sabendo que tem um teclado aí para doar para a igreja mais nova, a irmã mais nova. Aí eu vim buscar esse teclado. Também vim como olheiro para contratar o baterista, né? Gostei demais daquele baterista. Eu acho que ele tem potencial. Eu vou conversar com ele ali, ver se não está dando microfonia, não? Que para mim. Hã? Ah, já está regulando, né? Hoje eu falei que estava dando microfonia lá, a Eliane ficou brava. Continua, tá? Mas é que eu fico com a impressão que está chegando ruim para vocês. Privilégio, né? Mais uma vez. Ser pai é uma coisa maravilhosa, né? Sermos pais. E essa palavra é tanto para os homens como para as mulheres. Tá certo? Eu queria pedir para a gente projetar ali o texto que está. Aleluia. Está lá em Jeremias capítulo 6, versículo 16. Para a gente começar a falar daquilo que Deus tem falado no meu coração sobre paternidade. Olha o que diz ali. Depois que a gente ler nessa versão, eu vou pedir para o irmão mudar para revista atualizada também, tá bom? Assim diz o Senhor: parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Vocês, porém, respondem: esse não é esse o caminho que queremos seguir. Pode pôr na outra, por favor? Só porque a gente vai falar de uma coisa, lá fala o caminho, ali fala veredas. Não é? Ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, ou pelo caminho antigo, que não é o caminho velho, é o caminho eterno. Tá certo? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Amém? Muitos anos a gente trabalha com o Ministério Veredas Antigas, e o Ministério Veredas Antigas tem como base esse versículo, né,
da profecia de Jeremias para nós. Mas Deus tem me falado nesses últimos tempos, e nós estamos tendo a leitura, o desafio bíblico da igreja, e há uns 5 dias atrás, esse texto era o texto da leitura daquele dia. Lendo novamente e conversando com o Senhor a respeito da palavra, me veio um sentimento que intriga e que precisa ser muito bem pensado por todos nós que estamos vivendo esse momento da história da humanidade. Por quê? Olha o que está acontecendo. Jeremias é um profeta que está anunciando o que para a nação? Para que nação? Jeremias está falando para Israel. Jeremias está falando ali agora para Judá, trazendo uma mensagem do Senhor. Meus filhos, olhem para as veredas antigas, olhem para os caminhos. Você chegar numa encruzilhada. Encruzilhada não é aquele negócio que ele está acostumado aí, não. Encruzilhada é um lugar que você chegou que tem pelo menos 2 caminhos, você tem que escolher qual caminho. Tá certo? É isso que é onde o povo estava chegando. Vocês chegaram aqui e agora vocês têm que tomar uma decisão. Tá certo? Olhem, observem, vejam qual é o bom caminho, andem por ele. Tá? E vocês vão encontrar paz, vão encontrar descanso. O que o povo vem e responde? Não andaremos. Essa semana, um casal frequenta a nossa igreja, passou por 2 coisas bastante difíceis. Eles têm uma menina de 18 anos e tem um garoto de 8 anos, 8 para 9 anos. A menina chegou em casa e falou, olha, eu não quero mais morar com vocês. Ela está trabalhando. Eu não quero. E a faculdade? Porque eles pagam metade da faculdade, ela paga metade com o trabalho dela. Ela falou, não, eu não quero mais fazer faculdade, não quero que vocês paguem nada para mim. Eu vou sair da faculdade e vou morar sozinha. Não quero morar mais com vocês. Tá? 3 dias depois, o casal decidiu que queria se separar. E eles se separaram. Né? O marido foi para um lado e a mulher foi para o outro, com um garoto de 8 anos. São 2 afetações tremendas na vida de uma família dessa. Primeiro, a filha respondeu como Israel. Respondeu como a nação. Qual foi? Não queremos mais andar com vocês. Eu não quero mais andar com vocês. A forma de vida que vocês levam, porque traduza. Eu não quero que vocês paguem nem minha faculdade. A forma de vida que vocês levam não serve para mim. Não é verdade? Eu vou andar sozinha. Essa é a minha escolha. Tá certo? Segundo, com a separação, vem uma outra afetação. O garoto de 8 anos que perde a referência do pai em casa. É um pai que trabalha muito, ele é viajante, né, como representante comercial, e aí, não estando em casa, imagina como é que vai ser a relação desse garoto. Mas, quando eles me contaram que a filha falou isso, veio na minha mente esse texto que nós estamos falando nessa noite. Porque o que aconteceu com Israel? Na sequência, o Senhor estava alertando, através do profeta Jeremias, que ele haveria de mandar um exército do norte. Não é? Um exército do norte. Babilônia, a Síria já tinha atacado e levado cativos os israelitas, as 10 tribos. E agora ele está dizendo que há um exército do norte, que é o exército babilônico, está vindo e vai fazer uma bagunça. Vai acabar com a nação. Vai destruir Jerusalém, destruir o templo, matar a maioria das pessoas, levar cativo o restante, destruir a terra, colher o que tiver que colher, o resto destruir, entulhar as plantações, entulhar os poços, tudo.
Mas meus filhos, mas tem uma forma. Tem uma forma. Qual é a forma? Olhe para o caminho. Escolha o caminho correto. Andem por ele. Mas o que é que eles dizem? Não andaremos. Não andaremos. Nós não queremos. E eu fiquei me perguntando com relação àquela menina e com relação a muitas pessoas com quem nós temos convivido, com pessoas que nós temos aconselhado ao longo dos anos, as consequências de atos ou de ações de uma vida de casal, uma vida individual, a vida do pai, uma vida, um testemunho do pai, um testemunho da mãe, que tem levado os filhos a tomar decisões como essas. E a palavra de Deus, ela é muito clara. Olha o que Deus fala, né, lá em Deuteronômio 6, de 5 a 9. Se o irmão puder colocar aí para mim. Deuteronômio 6, de 5 a 9. Já tá? Ame o Senhor seu Deus. É muito rápido, ele foi tão rápido que eu achei que ele não tinha ouvido. De todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as na testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Essa é a palavra do Senhor, ensinando os pais. Muitos pais têm nos falado, eu não sei como criar. Muitas pessoas têm falado, eu não sei o que fazer. A primeira coisa que eu posso dizer para a pessoa que às vezes vai chegar para nós e falar, eu não sei o que fazer, faça isso. Faça isso. Que a palavra do Senhor nos ensina. Ensina em casa. Ensina, né, quando sentar, ensina os seus filhos na sua casa, escreve de maneira, prega. Sabe, nós no Ministério Crown, né, o Ministério de Finanças, a gente tem até uns papeizinhos para a gente pregar. Você prega no carro, né, você prega lá no espelho do banheiro, para você gravar aqueles versículos. Da mesma maneira, escreve a palavra. Seja zeloso com a palavra do Senhor, é isso que ele está dizendo. Seja zeloso com aquilo que você tem nas mãos, certo? E utilize ele e viva isso. Quando ele fala de todas as formas, pondo na batente da porta, em todo lugar, ele está dizendo, viva isso. Viva isso. Depois, lá em Provérbios, muito conhecido, né? Provérbios 22, 6, é bastante conhecido o versículo, que ensina, né, seus filhos no caminho certo, ou no caminho que deve andar, em outra versão, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Então, o primeiro passo é ensinar, tá certo? O primeiro passo é ensinar. Só que como é que eu vou ensinar? Felipe, como é que eu ensino? Quando eu não sei. Quando eu não sei o que ensinar. Ou quando eu não sei viver conforme essas palavras. Eu vou seguir adiante. Quando nós damos um curso chamado Como Criar Seus Filhos, alguém chegou a fazer esse curso aqui, quando nós estávamos morando aqui? Alguns fizeram. Muitos pais chegaram à conclusão, qual? Esse curso não é um curso para filhos, é um curso para pais. Não é como ensinar seus filhos, é como ensinar os pais a viverem conforme a palavra, para que eles possam ensinar seus filhos. Nós precisamos entender que não sabemos. Mas nós somos numa geração, e talvez eu já esteja assim, um pouco fora dela, mas vocês estão muito nela, uma geração que sabe muito, porque tem muita informação. E por ter muita informação, às vezes isso nos dá a sensação de que a gente sabe o que tem que fazer. Ou, às vezes, a gente tem a sensação de que está fazendo correto. Certo? Só que aí, de repente, você se depara com uma situação como essa desse casal, que a filha fala assim, olha, isso que você está me propondo não me serve.
Isso não, você está me propondo não serve. E esse irmão que me alertou, ele me alertou com o seguinte: cuidado com essas palavras que eu vou falar agora, vocês vão entender. Porque aí eu tive cuidado de separá-las melhor. Deus não me enviou a este mundo para ser feliz, mas para ser contente e experimentar a sua alegria. Deus me enviou a esse mundo, não me enviou a esse mundo para ser feliz. Felicidade é uma coisa que depende de fatores externos. Felicidade é algo, certo? Que ela pode ou não, depende do que acontecer. Felicidade também é algo que não tem limite. Então, queridos, quando nós estamos falando de paternidade, estamos falando de filhos, você não recebeu os filhos de Deus para você criar, para fazê-los felizes. Não foi para isso. Porque no dia que você der uma Ferrari, ele vai querer uma Lamborghini. E o dia que você der uma Lamborghini, ele vai querer uma McLaren. E depois ele vai querer um jato. Não há limite para essa questão da felicidade, nesse conceito que eu estou tentando trazer para a igreja. Certo? O que Deus nos chamou é para vivermos a sua alegria, o seu contentamento, porque contentamento é um estado, certo, da nossa alma, que não depende daquilo que eu tenho, mas depende daquilo que eu sou e daquilo que o meu Pai é. Amém? E da certeza que eu tenho de que Ele é quem cuida de todas as coisas. Amém, igreja? Então, Deus não me colocou aqui. Se Deus não me colocou aqui para ser feliz, o que Deus me colocou aqui para fazer? O que Deus nos colocou aqui? Jesus diz, olha o que ele disse, que ele veio a este mundo para manifestar a luz do Pai, do seu reino e as suas virtudes. 1 Pedro 2,9, olha o que diz 1 Pedro 2,9, foi o primeiro versículo que eu aprendi na Bíblia. Tinha 17 anos, eu ganhei uma Bíblia de uma amiga, ela me deu, era uma Bíblia pequena, e ela marcou esse versículo. Esse versículo nunca saiu do meu coração. Vocês, porém, são um povo escolhido. Faz um favor para mim, muda para o Ara. Hoje eu falei Ara para alguém, o pessoal não sabia. Aquele irmão ali sabe tudo, essas coisas. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não, só lá mesmo, por favor. Deixa aí para me trabalhar esse texto, por favor, tá? Obrigado. Olha bem, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Tudo isso aí ele fez de nós. Fala para a pessoa que está do seu lado, isso aí é você. Isso aí é você, querido. Você é uma raça eleita, você é um sacerdócio real. Nasceu uma nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas ele vem e diz assim, eu não sei como é que fala isso em português, tem hora que português, a fim de, o que quer dizer? Isso aí é o que? É preposição? Eu não sei o que é isso. Explicativo, não sei como é que é não. O que importa é, qual é a finalidade de tudo isso que Deus nos deu? Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Sabe para que Deus deu os filhos? Para que você e eu, como pai, como mãe, proclamemos as virtudes do Pai. Proclamar as virtudes do Pai é uma coisa maravilhosa. Proclamar as virtudes do Pai é algo que Deus nos deu, um presente maravilhoso, quando Ele nos deu a salvação, quando Ele nos transformou em tudo isso que nós nem merecíamos. Mas existe uma situação aqui.
As pessoas estão cansadas de ouvir essa proclamação das virtudes. Meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é aquilo, meu pai é aquilo mais. Por quê? Porque as palavras não são acompanhadas da vida. Uma criança só vai entender as virtudes do pai se ela ouvir as virtudes e ela vê a mim e a você vivendo essas virtudes. Amém, queridos? Nós vivemos um mundo de hipocrisia, né? E está sempre citando algumas coisas que viraram chavões. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Meu sogro falava para as meninas, para a Eliane e para a Beth, quando eram novos: minha filha, vai para a missa. O senhor não vai? Não, não, já fui muito. Não é? Ou seja, não dava testemunho para elas. Nunca viram ele na igreja. Não é verdade? Nunca deram testemunho de uma vida comprometida com aquilo que é ensinado. Por isso que uma criança... E aí, gente, é um julgamento diante de um fato. Por isso que essa jovem, para mim uma criança de 18 anos, chega em casa e fala: eu não quero andar mais nesse caminho. Um dia, um pai chegou em casa. Deixa eu tomar um pouquinho disso aqui, que é bom, né? Ele estava tendo uma dificuldade por causa da religião dele, Felipe. Talvez você conheça essa história. O pai estava tendo dificuldade na Alemanha por causa da religião dele, da fé dele, não vou falar religião, da fé dele. Ele estava tendo dificuldade nos negócios. Um dia ele chegou em casa e falou: a partir de hoje, nós não somos mais não vamos mais seguir essa fé. Agora nós vamos seguir outra fé. Para que as coisas comecem a dar certo nas nossas finanças. Os filhos ficaram tão confusos com isso, que um deles no futuro escreveu que a religião é o ópio do povo. Quando um pai negocia a sua fé por dinheiro, ele destrói nações. Porque ele cria uma confusão na vida dos seus filhos que pode transtornar para sempre a mentalidade daquela criança ainda quando ele for velho. Da mesma maneira que Provérbios diz que ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela for velha não esquece dela, Vladimir, da mesma maneira ensina a criança no caminho que não se deve andar, que ela se confunde, especialmente se você vive isso, você confunde toda a vida dela para frente. Então, quando eu olho para aquela moça de 18 anos, me choca. Porque as famílias estão vivendo isso. Eu não posso olhar para isso e achar que é normal. Eu não posso olhar para isso porque, pela palavra de Deus, não é normal, porque não foi isso que Deus planejou para os nossos filhos. Não foi isso que Deus planejou para aquela casa. Mas uma vida incoerente. Uma vida que não manifesta as virtudes. Pode até anunciar as virtudes, mas que não manifesta. Ela vai ser contaminada de tal maneira que os nossos filhos no futuro vão querer andar por ela. Amém? Agora, queridos, quais virtudes? E é importante a gente trazer algumas coisas a respeito de virtudes e até falar o que é virtude. Virtude é uma força ou hábito bom que leva a pessoa a fazer o bem do jeito natural,
Implantar a virtude nos nossos filhos é fazer com que seja para elas natural ser generosa. Generosidade é uma virtude. Uma história real, uma criança lá no estado de Santa Catarina, numa daquelas cidades bem geladas, temperatura chega a menos 8 graus, a mãe, Dona Cleusa, fabricava casacos, mas uma família simples, né? Ela é costureira, e ela fez um casaco para o filho, depois de muito tempo, ela fez um casaco muito bonito, muito grosso, para ele enfrentar, porque estava num período assim que o frio estava muito alto, muito grande. Esse menino colocou o casaco e achou maravilhoso, era um casaco vermelho, lindo, o menino, ele se chama Pedro, e ele, no dia seguinte, colocou aquele casaco, porque tem que mostrar, menino, eu já fui menino, não sei como é que é, né? Tem que mostrar mesmo, tem que colocar para as pessoas verem, ele colocou o casaco e foi para a rua, e brincou lá na neve, estava nevando, né, naquela região ali, e ele brincou bastante, só que quando ele estava próximo de ir embora, ele viu uma criança, e aquela criança estava esfregando as mãozinhas, com frio, estava sem casaco, e ele tira o casaco dele e entrega para aquela criança e vai embora. Mas ele vai embora alegre, alegria do Senhor, mas ele vai embora temeroso. Porque tem uma mãe lá em casa que como é que ela vai reagir, né? Como é que minha mãe vai reagir? E ele chegou em casa e contou para a mãe, temeroso. E a mãe se alegrou demais. Falou, meu filho, você aprendeu. Você aprendeu hoje o que é generosidade. Porque no primeiro dia, a mãe sabia que aquele menino precisava, mas foi quando ela pôde fazer um para ele, quando deu para fazer. E aquele menino também sabia que ele poderia não ganhar outro, mas ele aprendeu o princípio da generosidade. Certo? Assim nós vamos ensinando as crianças. Ensinar crianças é trabalhoso. A igreja não vai ensinar suas crianças. Ela vai ajudar. Mas ela não vai ensinar as nossas crianças. Ela vai... As professoras na salinha vão falar de princípios, vão falar de virtudes lá. Mas se elas chegarem em casa e o pai delas ou a mãe delas não viver esses princípios, não vai surtir efeito algum. Nós tínhamos um amigo, já faleceu há alguns anos. Quando nós brincávamos muito, o Guim, né? E aí quando a gente brigava, a gente era amigo desde pequenininho, e a gente brigava todo dia. Ele tinha um irmão mais velho, que era mais velho que eu um pouquinho, e todo dia, de tarde, o menino cansava de brigar, me pegava e batia. Meu pai estava preocupado. Meu pai até, ele fala que não, mas ele contratou até um menino para ir lá bater nele para resolver o problema. Né? Vocês não façam isso não, viu? Faço isso não. Eu nunca concordei com ele, não. Mas o que acontece? Quando a gente brigava, a gente começava a discutir. Aí um dia o menino virou para mim e falou assim, meu pai já leu a Bíblia 7 vezes capa a capa. Capa a capa, eu fiquei embasbacado. O que é isso? Pareceu bonito, capa a capa. Capa a capa. Aí eu fui perguntar o que era capa a capa, né? Até que descobri que era de capa a capa. Né? Então o pai dele já tinha lido a Bíblia 7 vezes. Agora ficou difícil contar o testemunho, viu? Eu contei o santo, né? Só que o pai dele não era uma coerência em pessoa. E eu olhava para o meu pai, que nunca tinha lido a Bíblia capa a capa nenhuma vez, né? Mas meu pai era um homem coerente. Então isso me deixou confuso muito tempo. Muito. Né? Eu preferi ficar com meu pai, né? Com os exemplos do meu pai. Então, mas essa coerência, ela precisa estar dentro das nossas casas, sabe? E é difícil, é com esforço,
é com dedicação. A vida nem sempre ela está fácil. Tem dia que está difícil, tem dia que o trabalho foi muito cansativo. Ou alguém aqui não cansa no trabalho? Né? Tem dia que você chega em casa exausto, mas ainda não terminou. Porque os filhos estão ali. Eu fico olhando para o Lucas, mais do que para o Bruno, porque o Bruno é só 2, né? Assim, é mais fácil, não é só não, né? 2, são 2. E eu estava lá agora há pouco e eles cobram mesmo, né? Agora com 4, não é? E você chega em casa e os 4 querem atenção ao mesmo tempo. E você tem que manter a coerência, né, de fazer uma coisa igual. Não dar preferência, não excluir e dar atenção a todos. E além de dar atenção, no seu trato com a sua esposa, com seus filhos e com as pessoas ao redor, dar testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Porque não adianta nada. É dentro de casa que as coisas afloram. Aqui fora, falar bonito é fácil. Performar é a coisa mais fácil do mundo. É só treinar. Você treina a falar, você, né? Hoje, então, ficou mais fácil ainda. Eu peço a IA para fazer um discurso, ela faz, fica perfeito, melhor do que eu podia fazer. Não é? Em termos técnicos. Mas lá dentro de casa, sabe, quando alguma coisa dá errado, quando uma criança derruba, esse Lucas derrubava, todo dia ele derrubava um copo na mesa. Era impressionante. Quando era pequeno. Você lembra, né? Certo? Quando a criança derruba um copo, quando a criança está meio atrapalhada, meio atabalhoada, ela tropeça, derruba o irmão, aí cai os dois, chora um para lá, chora outro para cá. Não é verdade? Como é que nós agimos? Como a mansidão, como o domínio próprio atua na minha e na sua vida para que possa ser transmitida para os nossos filhos. Então, queridos, somos nós que vamos fazer isso. Mas a gente não está sozinho. A gente não está sozinho. E eu falo que eu e a Eliane somos muito alegres com o Senhor, porque Ele nos alcançou no momento da vida dos nossos filhos e nos deu materiais para nos ensinar a fazer isso. Certo? Aqui tem o curso Como Criar Seus Filhos. Vale a pena você fazer. Ele é um dos cursos, de vários outros. O Como Criar Seus Filhos é o mais simples deles. Não é? Mas tem outros, inclusive, mais abrangentes. Para quê? Para que a gente possa ajudar as nossas crianças a crescerem conhecendo o Senhor Jesus, a conhecendo as virtudes do Senhor Jesus e a manifestar essas virtudes nesse mundo. Porque como o Paulo Júnior, né, falou uma vez, e isso ficou, não é? Nós não estamos aqui para criar um mundo melhor para os nossos filhos. Nós estamos aqui para criar filhos melhores para esse mundo, para que esse mundo tanto precisa. O mundo precisa urgentemente dos nossos filhos. O mundo precisa urgentemente dos seus filhos. Agora, né, nós, né, dos nossos netos, aqui alguns já são avós, né? Certo? Para quê? Para que as virtudes de Cristo sejam anunciadas até os confins da terra. Amém? Aproveite o material que a gente tem. Sabe, eles são muito práticos. Certo? Contando rapidamente o testemunho, a Universidade da Família trouxe esse material há 30 anos dos Estados Unidos. Esse material está sendo atualizado. Na sequência, pastor Júlio, o Jorge olhou para a Jato, que é a empresa que eles são proprietários, que tinha 4.000 funcionários naquela época, hoje tem 8.000, tinha 4.000 funcionários naquela época, eles pensaram, como é que eu faço para ajudar agora os meus funcionários? Porque a Universidade da Família foi montada para crentes, para o ambiente que eles estavam. Não é que eles excluíram outras pessoas, não, é porque era o ambiente que eles estavam inseridos. Aí,
Começaram, sabe, Vladimir, a olhar para fora da caixa e olhar os funcionários. Falaram, vamos tentar criar um instituto da família. E hoje eles aplicam esses cursos, hoje não, há muitos anos, aplicam esses cursos lá na empresa. Os resultados foram fantásticos. E há 3 anos atrás, o Jorge Nishimura entregou a Jato, né? Ele já não é mais presidente da Jato, também não é mais presidente da Universidade da Família, e foi se dedicar à escola da família, agora envolvendo toda a sociedade, num processo político também, certo? Que está alcançando toda a cidade de Pompeia. Está certo que a cidade de Pompeia só tem 20 mil habitantes, mas é um experimento maravilhoso, material moderno, sabe? E os pais na cidade estão conseguindo ensinar as suas crianças, tirando os pais dessa angústia terrível que muitos vivem hoje. Muitos pais vivem hoje angústia, olhando para seus filhos pequenos e sem saber o que fazer. Nós podemos ser a solução para eles. Talvez você pense assim, na minha casa eu não estou precisando, Deus tem me abençoado. Então pensa nas famílias que estão ao seu redor. Seja um agente de transformação. Seja um agente de transformação. Sabe? Estude o material, prepare, busque outras coisas, né? Teve um seminário esse final de semana. Procure materiais que vão poder cooperar, não somente para as nossas casas, mas para as famílias que o Senhor nos der. Amém?